A paz seja convosco. Amém. Glória a Deus nas alturas. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual, que está registrado no livro de São Mateus 25 e 26. Vou ler só o versículo 26. Aqui fala sobre aqui a parábola dos talentos, né? Mas eu quero falar daquele um que enterrou o seu talento, né? Aleluia, Jesus. Ele embolou num lenço, né? E escondeu. E hoje eu quero falar sobre isso aí, né? Então aqui diz assim: e respondeu porém ao seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, saiba que ceifa aonde não semeaste e ajunta onde não espalhar. Então nós vemos que o que Deus quer que nós faça é trabalhar em cima daquilo que Ele quer que nós trabalhemos, né? E muitas das vezes aquilo que nós vamos trabalhar em cima não está, aos olhos humanos, é impossível, mas Deus ele só trabalha nas áreas impossíveis, né? Nós vemos que quando Isaac ele foi, né, ali naquela terra de Gerar, todo mundo estava indo para se regar na água do rio Nilo, e Deus falou para ele: ó, fique aí nessa terra, porque é aí que eu vou prosperar a tua vida. Então ele ficou ali. E nós vemos que ali, né, a terra estava se partindo de seco, né? Não chovia. O povo já estava indo embora já para se regar na água do rio Nilo, porque já não estavam conseguindo colher mais nada. E como é que uma semente vai germinar numa terra seca, né? Mas com o poder de Deus, né, com a promessa de Deus, né, ele plantava 100 por 1. E ali Deus fazia produzir, né? Então nós vemos que Deus trabalhou em cima de um talento de Isaac, né? E fez que Isaac ficasse próspero numa terra seca, né? E nós vemos que muitas das vezes Deus ele tem um talento em nossas vidas e quer que nós trabalhamos em cima desse talento. Mas muitas das vezes as nossas condições, né, olhamos para aquelas nossas condições, mas não dá para nós trabalhar em cima daquele talento. Não temos condições. É um talento, às vezes, um talento até grande, né, um talento, né, que a gente consegue ver grandes oportunidades, grandes chances, mas nós olhamos para condições financeiras, como Isaac, né? Que Isaac não fosse um homem de fé, ele não tinha investido naquele talento. Então nós vemos que Deus quer que nós investimos naquilo que Ele manda. Nós vemos que Ele falou assim, no versículo 26 fala assim: e respondeu-se porém ao seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, saiba que ceifa aonde não semeai e ajuntai aonde não espalhei, né? Ele saiu fora dos planos de Deus. Ele saiu fora daquilo que Deus queria que ele investisse. Então nós vemos que Isaac ele investiu, né? Plantou no meio de uma terra seca. E nós vemos que Isaac, né, tinha os seus servos, né, tinha ali, né, seus gados, seus rebanhos. Não era fácil, ele tinha que ter fé, por causa que eles iam depender daquelas sementes que Isaac ia plantar. E assim é a vida de um homem de Deus. Ele vai depender daquilo que Deus manda ele fazer. E E nós vemos tudo aquilo que Deus manda ele fazer, ele não tem condições.
mas só que o pouco que ele tem que investir. Nós vemos que Deus agora ele manda, nós vemos que aquela viúva, né, ela tinha um talento de ser empresária. E nós vemos que para aquele talento viesse a ser executado sobre a vida dela, ela precisou ficar numa situação, num mato sem cachorro, num beco sem saída, numa situação lamentável, numa situação que todo mundo via e falava pela mesma boca, o que coitada dessa mulher vai perder os seus 2 filhos para, né, que os que ela estava devendo queria levar aqueles 2 filhos, né? Seu marido tinha morrido e a dívida ali quem ia pagar ia ser os filhos dela como escravo, né? Então nós vemos que aquela mulher ela tinha um talento de empresária. E nós vemos que quando o marido dela morreu, nós vemos que ela investiu naquilo que o profeta de Deus, o homem de Deus, né? Ela chegou diante do homem de Deus, o profeta Eliseu, e falou assim: o meu marido morreu, né? E vão levar os meus 2 filhos como escravos. E nós vemos que o profeta falou assim: mas o que tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é uma botijinha de azeite. Nós vemos que aquele pouquinho que ela tinha, né? O profeta mandou ela juntar vasilhas, né? Vasilhas emprestadas. Ela teve fé. E nós vemos que o azeite ele parou, né? Quando acabou aquelas vasilhas. Agora, se ela não tivesse fé para trabalhar em cima desse projeto, não tinha como Deus realizar o milagre, né? Quando ela falou assim, o azeite parou, né? Porque não tinha mais vasilha mais para encher. Mas o que eu quero dizer que o profeta falou assim: agora vende e vive e come do resto. Paga sua dívida e vive e come do resto. Quer dizer, ela mandou vender. Por causa que ela tinha um talento, mas aquele talento estava enterrado, né? Mas através de uma situação tão lamentável, de uma situação tão difícil, de um momento tão caótico, né? Ela desenterrou aquele talento. Então tem coisas na nossa vida que precisa morrer, para que Deus possa trabalhar. Nós vemos que Jesus, né? Ele trabalhou a vida toda com madeira e morreu numa cruz, né? Mas ele era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, né? Ele era, o poder estava todo em suas mãos, né? Nós vemos que Jesus tem o poder, né, no céu e na terra, né? Ele foi o homem que, né, que multiplicou os pães, fez tantas outras milagres e maravilhas, né? Mas o que eu quero dizer é que não é que você tenha um talento e você vai ficar só naquele talento. Aleluia! Deus tem coisas grandes através daquele talento. Você vai ter que trabalhar em cima daquele talento pela sua fé. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! E nós vemos que Mardoqueu ele tinha um talento de ser porteiro. Nós vemos que ele foi o segundo rei do Assuero, né? Nós vemos que Mardoqueu foi um homem que ele soube trabalhar com aquele talento de porteiro. E que aquele talento de porteiro ele chegou a ser o segundo do rei Assuero. Aleluia, Jesus! Por causa do quê? Por causa que ele viu 2 eunucos tramando, querendo matar ali o rei, né? E ele contou para o rei, né? E nós vemos que o rei, ele tinha, numa noite, ele não conseguiu dormir naquela noite, mas começou a ler os livros das crônicas, que estava registrado lá, né? E nós vemos que ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, né? Para que honrar este homem, né? Nós vemos que ele chamou Amã, né? O Amã era o segundo dele. Daí o Amã falou: opa, esse homem, o que eu posso fazer para honrar um homem, né? Que defendeu ali o rei das mãos, né? Dos homens que iriam matar ele, né?
Aí nós vemos que o Amã, ele falou assim, que tinha que ponhar no cavalo dele, né? E sair na estrada, esse é o homem que Deus honra, né? Então aí nós vemos que o rei falou assim, você pega e faça isso com Mardoqueu, né? Ponha Mardoqueu em cima do meu cavalo e saia na praça dizendo, este é o homem que o Senhor, ele honra, que o rei ele honra, né? Então nós vemos que dali em diante nós vemos que todo mundo conhece essa história, que nós vemos que Mardoqueu ele foi segundo rei, aleluia, em cima de Assuero, né? Quer dizer, foi o rei segundo de Assuero. Mas nós vemos que ele soube trabalhar com aquele talento, né? Aquele talento se tornou-se um grande talento na mão dele. É isso aí, meus queridos. Mas ele usou a sua fé, ele usou aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele não enterrou. Mesmo temos que trabalhar com o pouco que nós temos. Que a Bíblia fala assim, nesse mesmo texto, ele fala assim, sede fiel no pouco, que do pouco sobre muito eu te colocarei. É Deus que vai colocar você no muito. Aleluia. Mas tem que começar do pouco. Olhamos aí grandes empresários. Se for contar as histórias, ele começou lá de baixo, porque é no pouco que nós confiamos em Deus, né? Aleluia. É no pouco que Deus nos estrutura, nos habilita e nos faz de um grande vencedor, né? É isso aí, meu querido. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Amém.